Tem muitas perguntas. Deputada, eu vou começar pela questão mais polêmica e mais difícil, mas eu acho importante ouvi-la e que a senhora esclareça alguns pontos. Muitos dos seus pares, colegas deputados, a descrevem, a veem como uma deputada extremista, radical, da ala mais ideológica do presidente Bolsonaro e do bolsonarismo. Eu sei que durante esse último mês a senhora fez um verdadeiro périplo, conversou com muitos dos deputados, seus colegas, para tentar desfazer essa impressão e dizer que a senhora teria uma postura equilibrada à frente da CCJ. Eu gostaria de saber se a senhora fez algum acordo com esses deputados e principalmente como a senhora se vê, como a senhora responde a essas críticas de que é radical e ideológica. Bom, Amanda, primeiramente, só fazendo uma pequena correção no que você disse. Não são muitos os deputados que me chamam de radicais. São só os radicais da esquerda. Esses me chamam de radicais. Mas deputados de centro também, não, né? Não me chamam de radicais. Deputada. Nunca me chamaram de radicais. Muitos deles não me conheciam. E não bastou uma primeira conversa com cada líder para que essa imagem, que era fruto de uma narrativa que a imprensa bateu no último mês, e aquelas pessoas que são de esquerda, eu diria, da extrema esquerda, fazem questão de tentar colar em mim. Então, o que acontece? Vamos falar sério. Se você é da esquerda, da extrema esquerda, e você é um parlamentar combativo, que vai lá e grita Lula livre, chama o Bolsonaro de genocida, você é tido pela mídia como um parlamentar democrático, combativo, não é? Que está lutando pela sua ideologia. Se você é da direita e você vai lá e defende uma pauta, como, por exemplo, o direito à legítima defesa, aí você é extremista, negacionista. Então, não há um equilíbrio sequer nessa avaliação, porque o parlamento é a casa do povo. E lá você tem que ter todas as ideologias, sim, todas as cores. Você precisa ter isso, ou não teremos democracia. Bom, então, voltando à sua pergunta, há um grupo barulhento, inclusive deu para ver na sessão da minha eleição, né, que não queriam, esse pequeno grupo. O restante dos parlamentares estava calmo, tranquilo. Né? Eu tive uma votação bastante expressiva, né, que corresponde mais ou menos ao placar na casa, onde você tem 2/3 que é base do governo e 1/3 que não é. Então, eles sim agiram, inclusive, de forma, eu diria até que faltando com educação, indo para cima do presidente que estava conduzindo a sessão, que é um dos parlamentares mais antigos da casa, o deputado Mauro, uma pessoa respeitável, e que foi quase que agredido ali. Então, eu serei aquela pessoa que sempre fui, porém, num novo papel. Como presidente da CCJ, não me cabe ser uma parlamentar combativa, como eu sou nas ruas, nas redes, no plenário, no palanque. Lá eu serei como uma magistrada, né? Eu diria até que como uma maestrina, né? Conduzindo aquele colegiado para que a gente possa dar celeridade, eficiência à CCJ, porque o Brasil precisa disso, o Congresso também, a Câmara dos Deputados merece uma CCJ à altura, né, da responsabilidade que temos hoje no momento. Então serão 2 Bias Kisses. É uma Bia Kicis só, Bia Kicis só. Amanda, em casa eu sou mãe, não é? Na cozinha eu sou cozinheira, no parlamento, no palanque, eu sou uma pessoa aguerrida, graças a Deus o povo pode contar, os conservadores podem contar. Mesmo, né? E na CCJ serei, como eu era, fui durante 24 anos na Procuradoria, uma pessoa serena, tranquila, fui corregedora durante 2 mandatos, não fiz um inimigo, porque me pautei sempre pelo equilíbrio e pelo extremo senso de justiça. E no colegiado lá serei democrática, inclusiva, mas serei firme, não permitirei abusos. Ô Silvio, e sem corporativismo, que não é a nossa, né? Essa história de que extrema-direita, só há extrema-direita, não há extrema-esquerda, tem o nosso dedinho, não o nosso pessoalmente, mas o dedo de grande parte da imprensa, porque só se refere à extrema-direita, deputadas como Bia Kicis, Carla Zambelli, mas não olha os partidos extremistas de esquerda. Então tem ali o nosso dedo, infelizmente. Pois é, Lacombe. Deputada, em primeiro lugar, quero parabenizá-la por ter sido eleita presidente da mais importante comissão da Câmara dos Deputados. Agora, só vira vidraça na política, deputada, quem se destaca, né? Então, acho que talvez a gente deva tomar um pouco de cuidado com o pessoal que tem
apelidos pouco republicanos nas listas de propina ao longo da história e que agora querem criticar a deputada Bia Kicis. Mas vamos lá, deputada, antes da senhora ser eleita para a comissão, surgiram manchetes dizendo que no Supremo Tribunal Federal havia alguma resistência ao seu nome. Eu queria a avaliação da senhora sobre um inquérito das fake news aberto e aparentemente ele deve durar talvez alguns bons séculos, porque não tem escopo definido, o Ministério Público não é chamado à baila, não é chamado para se pronunciar e, principalmente, as decisões tomadas, inclusive pelo relator do inquérito, são com base na Lei de Segurança Nacional, o entulho da ditadura militar de 1983, do governo Figueiredo, que sobreviveu à Constituição de 88 e, aparentemente, esse inquérito serve como uma espécie de um guarda-chuva, um salvaguarda para qualquer coisa. Você tem toda a razão, Silvio. O inquérito das fake news não tem um escopo definido. Então, ele está aberto, não é? Como uma espada dentro na cabeça de cada parlamentar, né? Para assim, olha, se comporta direito, presta atenção com o que você vai falar, porque esse inquérito está aqui. Então, o próprio Ministério Público, né, na época, a Procuradora-Geral, Raquel Dodge, pediu o arquivamento, porque está na Constituição muito claro. O dono da ação penal é o Ministério Público, só ele pode abrir esse tipo de inquérito. Usaram um artigo do regimento interno do Supremo, anterior à Constituição, que a Raquel entendeu que não tinha sido recepcionado, que dava ao presidente do Supremo, aos ministros do Supremo, a prerrogativa de abrir inquérito quando ocorresse um crime dentro das dependências do Supremo. Imagina alguém entrar lá e tentar atirar num ministro, uma coisa assim, né? Roubar um processo, sair correndo. Então, havia essa previsão no regimento interno. Mas eles desconsideraram o entendimento de que não foi recepcionada essa parte do regimento. E ainda, né, o Supremo teve ministro que disse que em tempos de internet e sessão virtual, né, o Supremo é em qualquer lugar, né, que você poste alguma coisa ali, são dependências do Supremo. Então, assim, uma grande insegurança jurídica. Outra coisa importante dizer, não existe no ordenamento jurídico um conceito de fake news, não existe um tipo penal de fake news. Fake news é o quê? Mentira falsa. Então, você teria, como todo crime, a gente, no Brasil, o nosso direito penal, ele segue o sistema de dolo. Você tem que ter intenção para cometer um crime, salvo raras exceções de crimes que admitem a forma culposa. Mas então, para uma pessoa fazer uma notícia falsa com o intuito de enganar as pessoas, ela teria que ter esse dolo, o intuito. E às vezes, quantas vezes eu vejo na mídia uma notícia totalmente falsa. Um dia na CNN deu assim, ó, deputada Bia Kicis acorda com a Polícia Federal na sua casa fazendo busca e apreensão. Eu estava dormindo tranquilamente, a polícia nunca foi à minha casa. Eu vou acusar, então, essa emissora de ter feito fake news? Não, eles receberam uma informação, acreditaram que fosse verdade, eles não tinham o intuito de enganar o telespectador. Depois eles corrigiram. Isso também acontece conosco, às vezes, na rede. Você recebe um vídeo de uma fonte fidedigna, a própria fonte recebeu de alguém, se enganou, você posta, depois falou, ô, pessoal, desculpa, não era bem assim, estou postando aqui uma correção. Isso pode acontecer com qualquer um. Aí pronto, rainha das fake news. Rainha das fake news. E isso a gente já sabe hoje que foi uma construção por parte de algumas pessoas que, de forma proposital, quiseram envolver nessa história de fake news a minha, o Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e outros parlamentares. Isso partiu, vou dar o nome dos bois aqui, da Joyce Hasselmann, do Bozella, do deputado Bozella, do deputado Nereu Crispim, que depois confessou que foi tudo uma grande armação, que eles levaram o nosso nome para a CPMI das fake news, que eles armaram tudo, que não tinha fake news nenhuma. O Nereu Crispim se arrependeu, mandou uma comunicação ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que era tudo armação e ele gostaria que fosse arquivado o inquérito. O ministro não considerou esse comunicado. Pelo menos foi o que ele informou a todos nós, tá? Então é isso, eu estou lá nesse inquérito, nunca cometi crime, eu não sou jornalista, não sou órgão de imprensa para dar notícia falsa. O que eu faço nas minhas redes? Eu dou a minha opinião. Só que hoje, opinião, as pessoas falam para mim, essa sua opinião é falsa. Não, você pode não concordar da minha opinião, mas ela não é falsa, isso é uma opinião. É a minha forma de interpretar, né, um fato, é como eu digo, é a minha opinião. O fato, cada um vai interpretar da forma
que bem entender. Foi eleita para o parlamento, Exatamente. Né? Para parlar. Exatamente. Né? E quando eu falo, não estou falando só por mim, eu estou falando por 86.415 pessoas que votaram em mim, que no Distrito Federal corresponde, gente, a 6% do eleitorado. Aqui em São Paulo seria 1.200.000 pessoas. Pensem nisso. Então, quando eu falo, eu estou falando por essas pessoas e mais aquelas que não votaram em mim, mas que todo dia me escrevem de todos os cantos do Brasil e até de fora do Brasil, dizendo: deputada, a senhora me representa. Deputada, parabéns, vá em frente, não esmoreça, porque concordam com a minha opinião. Então, a minha voz é a voz de muitos brasileiros, né, que querem calar, mas não irão calar. Pelo menos. Eu entendo isso que a senhora diz, né, de usurpação de algumas funções que são prerrogativas do Parlamento pelo Supremo Tribunal Federal. A gente já faz alguns anos, né, que a gente vê essa judicialização da política e politização da justiça, esses dois vieses. Só que eu gostaria de voltar com a senhora em dois temas. Eu acho que o voto impresso merece mais esclarecimentos e também os atos antidemocráticos, porque neles havia faixas e cartazes muito graves que pediam fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal. A gente via isso também em algumas declarações de pessoas que apoiavam aquele movimento. Em nenhum momento o presidente Bolsonaro condenou veementemente as pessoas que talvez tenham participado daquele protesto. Então, isso ficou muito, muito ruim, acho que pegou muito mal para a imagem. Por isso que eles foram chamados de atos antidemocráticos. 2 inquéritos foram abertos, um das fake news, que eu concordo com a senhora, tem um vício de origem insanável, e outro dos atos antidemocráticos, que foi pedido pela Procuradoria-Geral da República. Então, percorreu todo o trâmite, todo o rito correto. E depois, esse inquérito também quebrou o seu sigilo bancário, fiscal, né, para ver se alguma parte do seu dinheiro da cota parlamentar havia sido usado para promover esses atos, para fazer propaganda desses atos. Então, gostaria que a senhora esclarecesse essa posição, né, quando a senhora participou desses atos, desses protestos e também referente à sua cota parlamentar. Pois não. Bom, em primeiro lugar, né, não sei se todos já sabem, mas esse inquérito dos atos antidemocráticos, né, ele já teve um relatório. Nós temos aqui, Java, se você puder colocar, por favor, aquelas manchetes que a gente tinha separado sobre a investigação da Polícia Federal. Está aí, ó. A Polícia Federal diz ao STF não ter encontrado ainda indícios contra bolsonaristas em inquérito de atos antidemocráticos. Esse ainda fica por conta da quase um ano. Folha. Esse ainda fica por o ainda conta está na deles, Folha né? e está na Carta Capital. Se a gente puder, tem mais Gazeta do Povo, obviamente não tem o ainda. Na verdade, não tem ainda, não. A Gazeta do Povo está aí. Não, tem o ainda também na Gazeta do Povo. Mas assim, na verdade... Depois de um ano ainda. O inquérito continua, né? O inquérito continua, mas uma hora ele vai ter que ser encerrado. Abriram meu sigilo fiscal e não acharam absolutamente nada. Então, o que eu quero dizer, Amanda, é o seguinte: eu sou uma pessoa democrática por natureza e por formação jurídica. Eu nunca fui para a rua com um cartaz para fechar parlamento, fechar Congresso. Eu teria que ser um pouco psicopata, sei lá o quê, para ser uma parlamentar e querer fechar, ou esquizofrênica. Talvez eu não sou psiquiatra, mas é alguma figura dessas aí. Eu acho que seria uma certa esquizofrenia, né? Bom, o Daniel Silveira defendeu isso, querer fechar o parlamento onde eu trabalho. Estou falando de mim em primeiro lugar. Sim, claro. Bom, e aí eu ia para as ruas com a bandeira do Brasil, né, me manifestar junto com os cidadãos, trabalhadores, mães, avós, pais, crianças para a rua, para pedir o quê? Mais democracia, respeito à vontade do povo, respeito ao presidente que foi eleito por 57 milhões de brasileiros. Era isso que a gente queria. Ninguém estava pedindo fechamento de nada, não. Mas tinha aí um grupo, sempre teve, sempre vai haver. Um grupo de pessoas com cartaz, artigo 142, intervenção. Bom, e a senhora acha isso condenável? Nunca, então? Não, deixa eu falar. Eu nunca segurei um cartaz desse e até passei por muito problema com os chamados intervencionistas em Brasília, que não gostavam de mim, porque eles queriam que eu apoiasse a intervenção e eu nunca apoiei. Até porque eu sou filha de militar, neta, meu avô lutou na guerra, meu pai é militar, sobrinha. E eles sempre falaram para mim assim, ó, meu pai falou assim: militar não quer essa bucha de canhão, não. Chega, nós já fizemos o nosso trabalho em 64 e nós sabemos que hoje, né, conseguiram tornar qualquer atitude militar no mundo inteiro, a esquerda conseguiu transformar em crimes imprescritíveis. Então, os militares não querem isso, não. Né? E nós vimos o quê? Um militar, General Figueiredo, entregando, gente, o governo de volta para os civis. Isso nunca aconteceu em lugar nenhum. Você não tem um ditador que entregue o poder. E aqui foi entregue. Então, eu acho que já havia um acordo, né, de que nós estamos lutando pela democracia.
E os militares também estão de acordo com isso. O problema é que as pessoas, então, os intervencionistas não gostavam muito de mim, porque queriam que eu pedisse intervenção. Eu não pedi. Eu falei, gente, é o povo que tem que ir para a rua, é o povo que tem que pedir, é o povo que tem que exigir, cobrar dos seus políticos, né? Daquelas pessoas que são os nossos representantes. Eu falava isso já desde de ativista. Como parlamentar, tenho o mesmo pensamento. Agora, eu sou uma defensora da liberdade de opinião, da liberdade de manifestação, porque tudo isso está na Constituição e está nos pactos que o Brasil assinou, Pacto de São José da Costa Rica, que garante a todo cidadão poder ir para a rua se manifestar e falar o que quiser. Falar e pedir o que quiser. Pedir não é crime. Então, embora eu não concorde com o pedido, com o método pedido, eu não vejo crime no cidadão ir pedir. Artigo 142. Sabe por quê? Sabem onde está esse artigo 142 que o povo está pedindo? Está na Constituição Federal. Então, um artigo que está na Constituição não pode ser um crime. Mas uma interpretação totalmente equivocada. Querida, eu não sei se é equivocado ou não, porque a interpretação... Eu não sei se é equivocado ou não, porque quem interpreta dessa forma que as Forças Armadas poderiam ser chamadas a colocar as instituições de novo para garantia da lei e da ordem, isso está escrito, é simplesmente um dos maiores constitucionalistas vivos desse país, Dr. Ives Gandra Martins, a quem eu respeito profundamente, a quem os ministros do Supremo respeitam. Mas os ministros do Supremo Sartori também. E que diz o seguinte, também, e que diz o seguinte, eu estava lá na Constituinte, eu era consultor dos parlamentares, eu participei dos debates e foi colocado ali garantia da lei e da ordem para, se precisasse, se alguma instituição não estivesse cumprindo o seu papel, qualquer dos chefes de poderes pudesse pedir às Forças Armadas que garantisse a lei e a ordem. Isso não quer dizer tanque na rua, gente. Eu acho que as pessoas que estão com o papelzinho Mas ali... então a senhora acredita nas Forças Armadas como uma espécie de poder moderador? Não, eu não tenho... Sabe o que acontece? Eu sou uma jurista. Não, exato, por isso então, que eu digo o seguinte, no Brasil, os nossos juristas, os doutrinadores, né, eles não fizeram um trabalho de pesquisa sobre o artigo 142. A gente não tem quase nada escrito sobre isso. Então, não cabe a mim interpretar. Existe um entendimento do ministro Luiz Fux. Sim, é o entendimento dos próprios ministros do Supremo de que nós estamos acima, ninguém pode nos fiscalizar. Agora... os mesmos que rasgam a Constituição. Então, o doutor Ives Gandra, o desembargador Ivan Sartori, tem um entendimento diferente. Eu não tenho um entendimento formado sobre isso. Mas também não condeno quem tem, de um lado para o outro. Eu acho que esse tema precisa ser melhor debatido. Acho que juristas precisam enfrentar esse tema, que não chegou a ser enfrentado. Mas dizer que uma pessoa que põe um cartaz, artigo 142, está cometendo um crime contra a segurança nacional, isso viola a liberdade de expressão. E é você considerar que um artigo da Constituição é um crime e um palavrão. E está na hora também de quebrar um pouco esse paradigma, esse discurso de que, porque o governo coloca militares. Qual é o problema de colocar militares? O governo Lula começou com 12 guerrilheiros, estavam lá na guerrilha do Araguaia, José Genuíno, José Dirceu, 12 milicianos. O governo Lula começou assim. Qual é o problema de colocar militares? O Silvio, de novo a imprensa chamou de atos pró-democracia, aquelas manifestações com quebra-quebra, agressão a policiais organizadas por torcidas organizadas, com faixas pedindo a ditadura do proletariado e a derrubada de um presidente da República. Isso é ato pró-democracia, entendeu? A gente está numa situação muito... Como diz, eu adorei ontem Marco Aurélio. Não, estou falando do duplo padrão, de novo, da falta de critério. Amanda, você se volta para uma manifestação que tem lá meia dúzia, não sei quantos, não contei, com cartazes pedindo AI-5, intervenção militar, e a gente não olha o que a imprensa chama de atos pró-democracia, pela ditadura do proletariado, morte ao presidente. Meu Deus, eu respeito, é o que o Marco Aurélio Mello falou, tempos estranhos. Eu respeito o Supremo. Colunista de jornal, deputada, dizendo que o presidente tinha que morrer. Exato. Um colunista de jornal que escreveu. Mas essa não é liberdade de expressão que vocês tanto defendem? Só de um lado que existe, Amanda. Não, é uma falta de... O deputado Daniel Silveira está preso, né, Amanda? Só existe um lado, o deputado... Com confirmação da Câmara dos Deputados. O deputado Daniel Silveira está preso. Vamos falar sobre isso. É importante. Foi feio, ficou muito feio. Vai, Constantino. Vamos falar sobre isso. Deixa eu pegar um gancho com isso, porque é exatamente esse ponto que eu queria. E eu anotei aqui
o que o Lacombe acabou de falar, dos atos democráticos segundo a mídia, né? Que odeia o presidente e aplaude até Black Bloc, torcida organizada. Mas eu quero falar desse duplo padrão e usar ainda a prisão do deputado Daniel Silveira e o pedido de prisão, e agora do PGR, de banimento da rede social e de afastamento do própria Câmara, do humorista Danilo Gentili, que falou lá seria heróico quem entrasse lá e desse uns supapos em todos os deputados, né? Veja, eu quero chamar a atenção exatamente para esse duplo padrão e perguntar a opinião da deputada. Se nós estamos vivendo numa época onde as pessoas perderam qualquer capacidade de defender princípios. O Danilo Gentili é alguém que todo mundo tem direito de achar boboca, de mau gosto. Aliás, ele me parece até alguém bem limitado, né, do ponto de vista cognitivo, porque eu saí em defesa do princípio e falei exatamente isso. Falei, é absurdo pedir a prisão do humorista, mesmo que ele tenha extrapolado, óbvio, e ele não tem imunidade parlamentar. Ele foi lá e recusou a minha defesa a ele, né, falando que eu sou um vendido e tudo mais. É leviano, isso aí é outra história. Mas o ponto não é esse, o ponto é que eu não estava defendendo ele. E isso é que eu queria que a deputada comentasse. As pessoas não entendem mais o que é defender princípio nesse país. Não me importa se eu sou contra ou a favor do sujeito. Eu estou aqui deixando claro que o Danilo Gentili é alguém limitado, com um pensamento de esquerda e que eu considero abominável. Agora, ele tem direito de se expressar. E o que nós temos que fazer é cobrar o mesmo critério. Como é que você vai mandar prender o cara que atacou verbalmente os ministros do Supremo, mas vai deixar livre o jornalista que pede a morte do presidente, a atriz que quer esfregar o rosto do presidente no asfalto quente? Onde é que está o critério objetivo? Onde é que está a defesa de princípios, deputada, nesse país? Exatamente, Constantino. E eu sou uma defensora dos princípios. Eu sempre falei o seguinte, que eu não me regozijo, eu não celebro uma injustiça feita a um inimigo meu. Não celebro, porque hoje pode ser a um inimigo, amanhã será um amigo ou até mesmo a mim. Mas a gente vê poucas pessoas realmente se importarem com isso. Parece que virou ficou uma coisa tão polarizada que a pessoa quer que o outro se ferre de qualquer jeito. Eu tenho visto, gente, é assustador. A pessoa, se é alguém conservador, de direita, que posta uma notícia de que o pai ou a mãe morreu de Covid, entra a gente xingando, falou, bem feito, você é negacionista, morreu mesmo, tomara que morra o resto da família. Eu fico chocada. No meu espírito não cabe esse tipo de coisa. É a mesma coisa do outro lado. Acontece, sim, é isso que eu tô falando. Acontece de todos os lados. Mas é porque respeitar todo mundo. Acontece de todos os lados. Mas eu confesso que eu vejo muito mais acontecendo, né, os ataques o ódio do bem. E por quê? Porque o ódio do bem Mas tem sabe um o que salvo-conduto. acontece? Por conta do duplo padrão, eles têm um A salvo-conduto. diferença é a seguinte, quando alguém do nosso lado faz uma manifestação como essa, ele é repudiado pelos pares. Nós mesmos vamos lá e falamos, pô, cara, que feio, não faz assim, não é assim, nós não somos desse jeito. Quando fazem lá, é lindo, até a imprensa aplaude, é o tal ódio do bem. É a história da senhora na CCJ, a senhora é de direita, nenhum grupo feminista vai dar parabéns para a senhora, porque não é a questão, não é o ato em si, é a pessoa. Não.